Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, Alexandre Alvarez por aqui, e neste vídeo eu vou estar mostrando para vocês quais são as minhas lentes, tá? E como eu as utilizo, e eu não vou estar entrando em detalhes sobre cada uma delas, tá? Vou dar apenas assim uma explanada superficial sobre a lente e a gente segue no vídeo, ok? Vamos lá, aqui estão as lentes, tá? Eu vou começar aqui pelas teleobjetivas, tá? Que são um nicho de fotografia que eu costumo fazer, esporte, ok? Então, já fotografei beach tênis, já fotografei futebol, já fotografei diversas corridas, já fotografei provas de vela, tá? De embarcações a vela. Então, nesses casos onde você não consegue chegar tão perto da ação em si, essas lentes nos ajudam bastante, tá? Então essa foi minha primeira lente, eu vou tirar aqui o parasol para que vocês a enxerguem melhor, tá? É a Canon 70-300 f4 a 5.6, tá? Essa daqui é uma lente estabilizada, é uma lente que tem uma definição aí boa, tá? Boa, ela atende bem aí as bordas dela, tipo assim, as distâncias focais como em 70 milímetros e o final dela os 300 milímetros, ele deixa um pouquinho a desejar. Agora ali no range um pouquinho mais central ali, ela melhora bastante, tá? Uma lente estabilizada. Embora para essas práticas de exercício de esporte, tá? Eu costumo usar velocidades mais altas, ela tem o IS, ela é uma lente estabilizada, mas no caso eu costumava inclusive desligar o IS. Isso facilita na focagem da lente, ok? E pessoal, é isso, essa foi minha primeira lente. Fiz vários eventos com ela, tá? Com fotos muito legais. É uma lente que eu recomendo de entrada aí para esporte, como uma teleobjetiva, é uma lente muito legal, tá? Eu vou colocar aqui o parasolzinho nela para vocês verem. Ela tem uma travinha aqui que eu vou estar soltando. Essa é uma lente que quando você dá o zoom nela, ela aumenta, tá? Então, como vocês podem ver, ela cresce. Isso não é algo muito desejado aí, porque esse movimento dela pode fazer com que ela sugue poeira, ela não é uma lente selada, tá? E então, teoricamente é isso, ela fica bem grande, deem uma olhada nisso, tá? Essa foi minha primeira lente tele, tenho ela até hoje, embora eu vou deixá-la aqui do lado, tá? A gente vai para a segunda lente, que é a Canon 70-200 f4, tá? Essa tem uma abertura fixa, tá? Que ela vai dos 70 aos 200 milímetros em abertura f4. Não é a 2.8, mas assim eu preferi. Por quê? Porque, pessoal, eu vou tirar o parasol aqui para que vocês vejam melhor a lente, tá? Essa é uma lente, é a primeira dela, é a versão mais simples. Ela, inclusive, ela não tem o IS, ela não é uma lente estabilizada, tá? Mas como eu já falei para vocês, que eu faço a cobertura de esporte, e normalmente eu uso velocidades mais altas, inclusive na 70-300 eu já costumava desligar a estabilização. Essa daqui para mim não faz falta, tá? A estabilização dela. Vou colocar aqui o parasol para vocês verem, ok? Essa lente aqui, eu optei pela 70-200 f4 pela questão do peso dela. Pessoal, essa lente pesa 705 gramas, ela é muito leve, é uma lente assim muito boa, gostosa, tá? Por exemplo, eu tenho uma câmera APS-C, tanto a 70-300 quanto a 70-200, tá? Ela tem bocal EF, essas lentes elas servem tanto em corpos APS-C quanto corpos full frame, ok? Detalhe, eu tinha aqui 300 milímetros, com essa eu tenho apenas 200 milímetros, mas isso eu quebro um pouco essa questão de problema, porque eu tenho
um corpinho aqui APS-C, tá? Que é a 70-200, perdão, é a 70D. Então, pelo fato desse corpo ser APS-C, quando eu coloco essa lente, os 200, eu não vou nem falar dos 70 mm, mas sim dos 200, tá? Que se eu precisar de mais distância, ela passa a ser, pelo fator de crop do sensor, lá multiplica os 200 por 1.6, ela passa a ser uma lente 320. Então ela tem a distância praticamente dessa lente aqui, se eu estivesse usando ela no corpo full frame. Mas ela, quando também está no corpo APS-C, ela tem uma distância focal ainda maior, tá? Essa é uma lente legal, porque, tá vendo? O zoom dela, eu vou dos 70 aos 200, ela não tem aquela parte que sai, aquele tubo que sai. Então, o zoom dela acontece todo internamente, então é uma lente mais selada, é uma lente mais protegida, tá? Embora essa daqui é a primeira versão, ela não tem o Weather Seals aqui, que é aquela borrachinha que veda ela no corpo da câmera, mas é uma lente assim com uma construção excelente, robusta, tá? A construção dela toda feita num corpo de metal. Então aqui vocês podem vê-la com o parasol. E o que acontece, pessoal? Quando eu adquiri essa lente, o ganho de nitidez que eu obtive foi assim imenso. Galera, é surreal, tá? Essa daqui, pelo fato de ser a 70-200 f4, ela não perde nada para irmã dela, que é a F200, é a 70-200 f2.8, ok? Aquela, ela é pesada, ela tem aí aproximadamente 1,5 kg, é mais que o dobro dessa lente, tá? Ela tem um vidro gigantesco aqui na frente. E o que aquela lente favorece? Favorece, por exemplo, você vai fazer um evento, tipo um casamento, num local que tem pouca luz, então você requer uma lente mais clara. Aí você tem o 2.8. Mas como eu falei para vocês aí quais são os esportes que eu faço, né? E a maioria deles aí à luz do dia, tá? A abertura 4 aqui para mim é tranquilo, sem problema. Essa é uma lente aqui que ela tem eu falei que isso não seria um review de lentes, tá? Mas já estou me aprofundando. Ela tem uma nitidez assim, já em 70 mm em 4, tá? Em 4 ela já tem uma nitidez fantástica na abertura máxima. E isso ela vai desde os 70 até os 200, ela não perde, ok? Então assim, nitidez inclusive na borda do quadro. Então é uma lente fantástica. Adquiri essa, o ganho que eu tive aí em nitidez, contraste foi absurdo, mas eu mantive essa daqui como backup, tá? Backup dessa. Aconteceu qualquer coisa, qualquer probleminha, eu tenho a outra, perfeito? Então vou deixá-la aqui. Essas foram as teleobjetivas, as duas lentes zoom. Agora nós vamos para a terceira lente, que é a 24-105 mm, tá? Canon série L, 70-200 também série L, tá? Vou pôr aqui o parasolzinho para vocês verem. 70-200, 24-105 mm, tá? Essa é a 24-105 mm, série L, f4, abertura em 4, tá? Essa lente é uma lente estabilizada, é uma lente coringa, galera. Essa lente aqui ela é fantástica, tá? Ela, embora a abertura dela é f4, mas pelo fato dela ser estabilizada, isso daqui para fazer eventos, eu já fiz também, inclusive beach tênis, eu fiquei mais próximo ali da rede com essa lente aqui, deu assim imagens incríveis, tá? A questão da nitidez dela é muito boa, porque é uma lente série L, mas ela não tem a nitidez que tem a 70-200, tá? Então essa daqui ela tem uma nitidez muito boa no centro do quadro, nas bordas, ela começa a suavizar um pouco, mas é uma lente fantástica. Ela tem um range de distância focal que vai do 24, que é o grande angular, até o 105 aí, que já é
o início aí de uma teleobjetiva, tá? Uma tele já boa para cobertura de evento. Isso daqui é fantástico, pessoal. Só que essa é uma lente, inclusive, que eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o problema crônico que essa lente apresenta, tá? Essa é uma lente que ela está zerada esteticamente, mas ela teve o problema aí no cabo flat, inclusive eu ainda não mandei consertá-la. Ela ainda funciona bem na distância de 24 milímetros, tá? Aí quando chega nos 35 ela para de funcionar, até os 70 ela não funciona, acima dos 70 ela volta a funcionar. Então essa lente aqui é uma lente que eu ainda utilizo ela para vídeos. Normalmente quando eu cubro alguns eventos, eventos esses de provas de cavalo, que eu esqueci de falar para vocês, tá? Eu faço vídeo com ela. Então sempre eu utilizo ela aí na faixa dos 105 milímetros. Então ela ainda está funcionando, mas já é um risco, pessoal. Estou num evento com essa, eu tenho que ter uma segunda lente caso ela pare completamente de funcionar, tá? Mas é uma lente muito boa, tá? O problema dessa lente se dá por conta disso, galera, que quando você usa o zoom dela, você sai dos 24 milímetros até os 105, ela cresce aqui e isso faz com que o cabo flat dela se tensione, tá? É um problema de construção, um problema de engenharia dessa lente. E com o passar do tempo, conforme você vai utilizando essa lente, chega uma hora esse cabo ele se rompe parcialmente ou total e a sua lente para de funcionar, tá? Mas é uma lente incrível, uma lente muito boa. Então essa é a 24 105 milímetros. A lente aqui eu uso ela para cobertura de eventos, já utilizei ela para ensaio em externa, tá? Em 105 milímetros, mesmo em f4, ela tem um desfoque de fundo aí bem interessante, tá? A 70-200, além de eu fazer cobertura de eventos com ela, assim, em 70 ela já faz retratos assim muito bons, tá? F4, se eu não precisar de um desfoque tão significativo, eu garanto uma nitidez absurda aqui com essa lente nos 70 milímetros, tá? Ela já é uma distância focal aí muito boa para retrato. E se eu quiser fazer um retrato com ela em 200 milímetros, eu vou ter que me afastar bastante do modelo, mas ela dá um buquê de fundo, ela tem um desfoque incrível, tá? Sem contar que aí você já tem aquela questão de compressão de planos, tá? Então tudo que está lá muito ao fundo fica grande, se aproxima e esse desfocado, tá? Essa sensação de desfoque fica incrível, tá? Então essa daqui é minha terceira lente, a 24 105 milímetros, ideal aí para cobertura de eventos, para ensaios. É uma lente coringa, vai fazer uma viagem, não quer levar uma quantidade de lente, essa lente resolve seu problema, tá? Aqui você tem tudo, desde um grande angular para fazer uma paisagem, até aos 70, 80 milímetros aqui, ideal para retrato. 105 você já começa a buscar alguma coisa ali um pouquinho mais longe, ok? Então, abertura legal, estabilizada, é uma lente incrível, mas ela tem esse probleminha aí do cabo flat, tá? Então essa é a minha terceira lente zoom. Voltando, eu falei para vocês, eu ainda não mandei arrumar essa lente, eu não mandei ela para assistência técnica, por quê? Porque, pessoal, aí a gente entra nas lentes fixas, tá? Tem mais uma zoom, mas eu vou falar dessa lente para vocês já já. Então aqui, pessoal, eu tenho uma 85 milímetros, tá? É uma lente 85 milímetros Sigma, tá? Não é a Art, ela é a DX, é a lente EX, tá? Que é uma série anterior à Sigma Art, mas é uma lente incrível para retrato, pessoal. Ela tem uma nitidez muito boa, não é assim, não se compara com a nova versão que é a série Art, tá? EXDG para sensor full frame, tá? Então ela é uma 85 abertura f1.4. Isso daqui com a abertura, ela é uma lente fixa, tá? Nos 85 milímetros a 1.4
Gente, o desfoque dele é cremoso, é lindo, é maravilhoso o resultado, tá? Só que em F4 você não vai ter o melhor em relação à nitidez e contraste dessa lente, tá? Eu, inclusive, recomendo vocês, caso você tenha uma lente dessa ou adquira uma lente dessa, para que vocês fechem um pouquinho o diafragma, vai ali para 2, se possível 2.8, que ainda assim você tem um desfoque de fundo assim extraordinário, muito bom, tá? Não quanto em 1.4, mas muito bom. E você tem aí já a nitidez tanto no centro do quadro quanto nas bordas, tá? Então essa daqui é a Sigma EXDG f1.4. É uma lente que eu uso ela para retrato, ela é uma lente espetacular, tá bom? Vamos lá. Eu vou falar também de uma lente que eu não vou mostrar para vocês porque ela está me filmando, ela está na câmera, tá? Que é a Tamron 35mm f1.8. Pessoal, essa lente ela já tem uma nitidez assim fantástica, tá? Em 1.8, é uma distância focal incrível. Galera, isso daqui você faz retrato, tá? Mas quando você começa a pegar grupo, não tem, grupo não, vamos falar 2 ou 3 pessoas, já não é legal, tá? Então aí eu senti necessidade aí e pesquisei um pouquinho e pessoal, 35mm, você faz tudo com essa lente, tudo, você faz um casamento inteiro com essa lente, tá? Essa lente ela já tem a abertura aí f1.8, que ela tem como que eu vou falar, uma profundidade de campo bem rasa, bem curta, inclusive tomem cuidado, tá? Vai fazer um evento onde tem aí uma pessoa, mas parte aí para pelo menos 2, 2.8, é um grupo de pessoas, eleve daí para 3.5 a 4, tá? Vai fechando ela para ter um campo um pouquinho maior para garantir que todos estejam em foco. Então essa é uma lente aí que ela já pega um grupo de pessoas, ela abre, ela consegue mostrar mais de onde você está, tá fazendo um evento, tá fazendo um casamento. Os noivos contrata aquela locação, aquela igreja linda, maravilhosa, você vai fazer com uma lente fechada. Você só vai conseguir estar mostrando os noivos e muito pouca coisa, tá? Então essa lente já tem a grandiosidade, você já vai mostrar, você vai conseguir situar as pessoas de onde foi, tá? Toda aquela preparação, flores, iluminação, você consegue incluir tudo. Inclusive você está me vendo aqui, ó, você consegue ver, tá vendo? Tudo a lente, um pouquinho aqui do meu lado esquerdo. E a câmera está a cerca de 1,5 m de mim. Então é um campo de visão aí, é uma milimetragem aí coringa. Eu recomendo para vocês, tá? Vamos lá, saindo da 35mm, que eu acabei inclusive pulando uma lente aqui, tá? Que eu adquiri ela há pouquíssimo tempo. Já saí, fiz algumas fotografias com essa lente e eu falei pra vocês aí da 85, falei da 35, mas eu senti falta desse ângulo de visão considerado, que é a, deixa eu voltar, essa é a Canon EF 50mm 1.4, tá? Na família da Canon são três lentes de 50mm que tem disponível no mercado, ok? Nós temos a 50 1.8, que é a lente de entrada, é a primeira 50mm, construção de plástico, tá? Uma ótica mais modesta ali, um projetinho, mas muito bom, diga-se por sinal. É uma lente luminosa também, tá? É uma lente 1.8 a 50mm 1.8, a lente de entrada, tá? Essa daqui seria a lente intermediária. Essa é a Canon f1.4, tá? Então ela já tem uma janelinha aqui, coisa que a outra não tem, que mostra as distâncias focais, a zona de foco dela, tá?
Em 1.4 essa lente é uma lente muito clara, tá? Uma lente aí para fazer fotos aí em baixa luz, ela é fantástica. Então é o campo de visão dos 50 milímetros, campo esse que dizem que é o normal, né? O que nós seres humanos enxergamos, tá? Então peguei essa lente há pouco tempo, eu já tive a 50 f1.8, me desfiz dela e peguei agora recentemente essa 50 1.4, tá? Então é uma lente aí para fazer retrato também. Você já tem aqui em 1.4 um desfoque de fundo muito bom, tá? Mas eu costumo utilizá-la aí em 2 até 2.8, tá? E isso daí também já dá um bom desfoque de fundo, dependendo da distância do modelo ao fundo, tá? Tem um modelo colado na parede, não tem necessidade de usar a lente em 1.4, em 1.8. Aí, gente, extrai o melhor da lente, fecha ela para 5.6, fecha ela para 8, se você tiver luz abundante, tá? E tenha o máximo da nitidez. Normalmente as pessoas falam que o ponto ótimo da lente em questão de nitidez e contraste sempre é 2 stop acima, vamos assim dizer. Por exemplo, estou com ela em F4, tá? Fecho 2 pontos ou venho de trás para frente. Se a lente, por exemplo, é F22, você põe F16, F11. Então sempre ali por volta do F8 ao F11 você garante o máximo da nitidez de quase todas as lentes, tá? Então, pessoal, essa é a 50 milímetros. Essa lente aqui é para retrato, ela é incrível, tá? Ela não é uma lente estabilizada, é uma lente fixa, 50 milímetros. Vamos lá. Continuando. A minha... Temos aqui, eu vou falar antes de falar dessa lentezinha aqui, que é mais uma lente zoom, tá? Essa é a única das minhas... Não, minto, não é a única, tá? São duas lentes APS-C, que essas só servem em corpos APS-C, sensores cropados, tá? Então a gente já volta nessa lente aqui. Eu vou falar pra vocês dessa belezinha aqui, que é uma das minhas queridinhas. Quase não dá nem pra ver, né? Ela tá montada no corpo. Gente, eu vou tirá-la aqui só para que vocês tenham noção, consigam ver o tamanho dessa lente. Que teteinha. Olha o tamanho disso, galera. Essa daqui é a 24mm Pancake da Canon, tá? F2.8. É uma lente que já tem uma abertura também legal, considerada uma lente clara, tá? Nesse conjuntinho aqui, ó, ela é uma lente APS-C, então ela é 24mm, mas ela tem a visão de 24, mas quando a gente coloca ela aqui, pelo fator de crop, ela passa aí para os seus quase 35mm, alguma coisa assim. Ela fica próxima da visão do ângulo, tá? Que vocês estão vendo aqui, 35mm, que está sendo filmado com essa lente que de fato é uma 35mm. Essa é uma 24mm que se comporta como... Você vai ter uma visão, um ângulo de visão parecido com os 35mm. Mas eu gosto muito dessa lente, galera. Por quê? Eu uso ela, inclusive eu deixei montado. Eu uso ela dessa forma aqui, para que vocês entendam, tá? O meu corpo APS-C 70D, ele é menor que a 6D, inclusive que está me filmando, ele é menor, é mais leve. Isso daqui para fazer festa, para fazer evento, para fazer balada, ele é muito legal. E como eu utilizo ela? Normalmente eu utilizo ela com o rádio, tá? Posso estar utilizando também, vou mostrar aqui para vocês, eu tenho um flashzinho aqui que é uma delícia, tá? Olha o tamanhozinho dele, galera. Esse daqui é o Godox TT350. Ele é muito pequenininho, Aí bem menor que o 430, bem menor que 680, enfim, tá? Ele é leve, ele é prático. Para eventos ele resolve muito bem, tá? O único detalhe é que ele é a pilha. Eu uso duas pilhinhas recarregáveis aqui. Faço o equilíbrio da luz, ele dura bastante, tá?
E em festas e balada eu uso ele assim, galera, na mão, na mão. Você pode estar utilizando em cima da câmera? Pode também. Mas aí quando você utiliza ele em cima da câmera, você dá aquele ar de flash chapado, tá? Então utilizo na mão, com o rádio flash. Eu vou estar ligando aqui só para fazer uma pequena demonstração para vocês, tá? Ó, a câmera fica leve, muito leve, tá? Então tá aqui, galera, tô na balada. Vou dar inclusive um bônus para vocês, tá? Eu vou falar quais configurações eu costumo usar quando eu uso esse setupzinho aqui, tá? Isso daqui é muito legal. Você tá numa balada, num ambiente bem escuro, tá? Vamos lá. Abertura da lente. A nossa lentezinha aqui ela é 2.8. Então eu utilizo ela em 2.8, tá? Velocidade. Velocidade. Uma vez que eu estou com o flash na mão, se eu estou usando 1/60, galera, já congela inclusive as luzes, tá? Inclusive as luzes. Detalhe, você quer, tanto tem balada, tem aqueles rastros de luz, é bem legal. Você quer deixar aquele rastro bem intenso? 1/15. Você quer deixar um pouco menos intenso? 1/30, tá? Porque você está com flash, galera. Você apontou para a pessoa, a hora que o flash disparou, ele já congela a pessoa e você captura o rastro da luz. Então isso é bem interessante, tá? Olha esse conjuntinho. Pessoal, dá licença, só um segundinho. Eu vou atender aqui, que eu preciso atender essa ligação e a gente já continua, tá? Pessoal, voltando de onde nós paramos, tá? Eu não desliguei o telefone porque eu estava esperando uma ligação. Minha mamãe está doente, então a gente está se falando direto, eu e meus irmãos. Então o telefone permanece ligado aqui. Se qualquer coisa ele tocar novamente, eu dou essa pausinha, vocês não percebem, tá? E a gente volta de onde nós paramos, ok? Detalhe, eu ia estar falando para vocês sobre a configuração, tá? Da câmera nesse formato de utilização, tá? Flash na mão, câmera com rádio, ou se você quiser, isso também vale, tá? Não tem o rádio, vale com o flash na câmera, ok? Vamos lá. Quais as configurações que eu estava falando para vocês, tá? Abertura, o máximo da lente, ela é uma lente pequenininha, tá? 2.8. Velocidade eu já falei para vocês, tá? Uma vez que eu tô com flash, eu disparo, eu congelo o movimento da pessoa. Em 1/60 eu já congelo o movimento da pessoa e congelo inclusive a luz, né? Tem assim, um formato de fotografia muito legal, onde vocês veem o rastro das luzes, tá? Com a pessoa ali em foco, bem iluminada, tá? Aí eu sugiro para vocês aí usarem velocidades um pouco mais baixas, tá? O extremo aí 1/15, não menos que isso, e podendo subir até para 1/30. Faz 1/15, dá uma olhada, qualquer coisa só para 1/30. Quer congelar tudo, aí usa 1/60, perfeito? Flashzinho na mão, pequenininho aqui, ó, Godox TT350. Olha isso, é leve, você não sente, galera. Você não tem um assistente na balada para ficar segurando o flash para você, você mesmo faz. O flash em cima da máquina, ele vai dar aquela flechada, a pessoa vai ficar com a iluminação chapada, sem sombra, tá? Isso daqui é 1 metro, assim, ó. Você com a mão assim, lateral, e a câmera aqui, ó, já dá aquele efeito, tá? Então dá aquela profundidade, aquele contraste no rosto, é bem legal. Então, galera, seria isso. ISO, tá? ISO, eu normalmente, dependendo da iluminação do local, 800, 1600, podendo chegar até 3200. Tá tudo muito escuro, é balada, põe 3200, tá? Você vai perceber, 3200, deixa desligado, você vai perceber que o fotômetro aqui da câmera vai estar lá em -3, tá? Aí quando você liga o flash, deixa ele... Agora eu vou falar pra vocês. Vocês podem usar isso daqui de duas formas, tá? Você pode usar ele no TTL, o TTL já resolve, galera. Eu vou dar algumas dicas pra vocês aqui bem legais, tá? TTL resolve. A cena tá toda escura, tá? Então, TTL, compensação, menos 1/3 a menos 1 EV. Normalmente eu uso menos 1 EV, tá? Você dá aquela característica, a pessoa vai bater o olho, vai ver que a cena é escura mesmo. Mais uma dica, galera. Eu tô com uma lente 24mm, se eu deixar ele no automático, ele vai usar o flash aqui em 24mm. Em 24mm ele vai distribuir a luz para todo mundo, tá?
eu prefiro deixar o zoom do flash ali próximo do... Porque o flash ele também tem zoom como as lentes, tá? Aqui dentro nós temos um dispositivo que ele, quando você diminui o zoom, ele fica mais próximo aqui à lâmpada, então ele já sai aberto. À medida que você vai usando o zoom do flash, você vai fechando ele, eu costumo utilizar ele em 80 a 105 milímetros, tá? Então o que acontece? Esse dispositivo da luz recua para o fundo e a própria abertura do flash aqui deixa ele mais tele, tá? Então essa luz vai ficar mais concentrada. Aí o que acontece? Você cria aquela vinheta natural, você vai ter, por exemplo, só a pessoa lá, o seu elemento, o seu que você quer fotografar. Claro, tá? Você vai estar pegando todas as luzes ao redor, aí você vai perceber que tá escuro. Dá um efeito bem legal, galera. Então o zoom aqui é bem interessante, tá? Faz o teste aí, tenta usar aí, caso você pretende fazer algo parecido com isso, né? Lembra de mexer no zoom do flash, deixar ele travadinho ali nos 80, 105 milímetros, tá? Ó, maquininha leve na mão, já falei pra vocês aí, abertura, falei velocidade que eu tô utilizando, o ISO, tá? Faz o teste com o ISO 3200, tá muito escuro, baixa para 1600, dependendo da iluminação até tá um pouco mais claro, baixa para 800, tá? Radinho em cima, quer fazer? Então galera, focou lá, tal, ó, vou deixar, focou, disparou, ó, vou deixar apontado para a câmera, focou, disparou. Eu não sei se você está vendo, ele tá, com relação à potência, tá? Como eu já falei para vocês, em TTL eu deixo compensação -1. Aí vai fazer em manual, câmera próxima da pessoa. Eu tô com uma lente grande angular aqui, tá? Estou com uma 24 milímetros, tá? Embora ela vai dar um campo de visão de 35, mas é uma lente pra mim tá pegando a pessoa legal. Eu vou tem que estar próximo da pessoa, pessoal. 1 metro, 1,5 m. Tô a 1,5 m da pessoa, 1 metro. Vai fazer com ela no manual. Eu costumo usar aí 1/32 de potência no flash, tá? Até 1/64. Então normalmente é isso, me afastei, à medida que você vai se afastando, tá um pouco mais distante, tá? Você quer pegar a pessoa lá no meio, o zoom já tá funcionando, aí você lembra de aumentar um pouquinho a carga do flash, senão vai ficar subexposta a foto, tá? Então galera, esse conjuntinho aqui, tudo foi para falar dessa lentezinha. Por que que eu mantenho essa lente? Por quê? Vou desligar aqui. Por quê? Você tá falando que você tem uma lente 24 milímetros, que tem um ângulo de visão de uma 35 milímetros, ela é 2.8, sendo que você já tem uma Tamron 35 milímetros, abertura f 1.8, que é quase o mesmo disso, o campo de visão é quase o mesmo que disso, e ela é mais aberta que essa. Mas a Tamron, ela é uma construção, ela é uma lente de metal, tá? Uma construção robusta, uma lente com uma nitidez incrível, tá? Mas ela é maior, ela se assemelha o tamanho dessa lentezinha aqui, ó, tá? Só que é um corpo todo de metal, ela é mais pesada, então ela é uma lente que ela se adaptaria perfeitamente nesse corpo APS-C, mas ia deixar esse conjunto assim menos estável, tá? Eu não teria toda essa mobilidade. Isso daqui não cansa, galera. Ó, tô segurando, tá tranquilo, tá? O flash numa mão aqui, esse conjuntinho numa mão é leve. A câmera é leve, o corpo é pequeno, a lente é leve, tá? O rádio é tranquilo, é leve. Então, galera, você fica ali na festa, ali, ó, a galera tá se divertindo, tal, capturando os momentos. Ó, não vou me desfazer dessa lente. Teve um momento que eu pensei em me desfazer, mas por essa utilização dela, não vou me desfazer dessa lente, tá? Então, essa seria a 24 milímetros, tá? Corpo APS-C, ângulo de visão é próximo dos 35. Então, e agora nós vamos para a minha última lente, tá? Então a gente veio numa ordem decrescente aqui de distâncias focais, tá? Isso daqui, esporte, dá para fazer evento também de dia, tá? Fotojornalismo é muito legal. 70-200 aqui, uma nitidez incrível, 24-105 aqui, uma lente coringa, vai sair para uma viagem, leva só uma lente e resolve todos os seus problemas, tá? Ensaio,
ensaios, casamento, tá? 85mm, Sigma, XDG, f1.4, incrível, junto com a 35mm, uso duas câmeras, tá? Coloco aí 85 em uma, 35 na outra, faço um casamento inteirinho com duas lentes fixas, tá? Duas lentes incríveis, ok? 50mm, f1.4, tá? Uma lente aí para retrato, pode ser utilizada também em casamentos, tá? Para fazer decoração em aberturas aí tipo 1.4, como a Sigma também em 1.4, isso dá um efeito, galera, dá um desfoque, fica assim top, espetacular, tá? Vamos para a última lente, que esse vídeo já ficou grande demais, tá? No caso, aqui está minha última lente, tá? É uma lentezinha, galera, uma lente barata, uma lente, mas ela é incrível. É uma lente que resolve, tá? Essa lente faz o que nenhuma dessas outras lentes faz. Essa lente aqui para fazer paisagem, é uma lente para fazer arquitetura, tá? Está fotografando um ambiente, está fotografando um quarto de hotel, você vai fotografar o banheiro, tá? Um lugar normalmente apertado. Isso daqui é uma ultra wide, tá? É uma lente APS-C, só serve no corpinho aqui cropado, tá? Não serve na 6D Mark II que está me filmando, tá? Ela é uma lente, é a Canon EFS, tá? 10-18, galera, 10-18 ultra wide, grande angular, tá? Essa lente aqui, ela é 10-18, mas no corpinho APS-C, tá? Usando o fator de crop dela, ela em 10mm multiplicado por 1.6, ela vai para 16mm. 16mm é ultra grande angular, tá? 24mm, essa daqui tem o 24mm no full frame, tá? Essa é 24mm, a distância focal dela começa em 24mm, então ela é uma grande angular. No corpo full frame é uma grande angular, tá? Aí aqui nós falamos da outra 24mm, só que nesse corpinho aqui ela é uma 35mm, tá? Então ela tem a visão da 24 mais um ângulo de visão de 35mm. Então a única 24mm aqui grande angular, fazer fotos aí de várias pessoas, junto um grupo de pessoas, 24mm. Às vezes 35mm eu consigo fazer, só que eu tenho que recuar, tenho que afastar um pouquinho mais. Essa daqui já é uma lente que é um pouco perigosa para fotografar pessoas, tá? Vai fotografar pessoa? Pode fotografar. Só que no ultra wide dela você só vai conseguir manter o aspecto, a forma da pessoa, com a pessoa no centro do quadro. E às vezes nem no centro do quadro, ela deforma, tá? Mas ela tem um pouco de deformação, tá? Deformação essa pela ótica da lente, pelo fato dela ser ultra grande angular, tá? Então, nos 10mm ela passa a ser 16mm. Isso daqui, cara, é muito legal. Isso daqui para fazer balada também, ela não é pesada, tá? Ela é leve, uma lente bem, como que eu vou falar para vocês, leve. A construção dela não é aquela construção fantástica, corpo todo de plástico, tá? Detalhe, ela é uma lentezinha estabilizada, legal, ela é estabilizada, galera. Então ela em 10mm, ela é os 16mm. 16mm não tem nenhuma outra lente 16mm aqui, tem que ter um campo de visão, uma abertura, um ângulo de visão, tá? Mais aberta do que essa daqui, só olho de peixe, tá? Que é aquela lente abaulada, aquela lente que distorce tudo, você vê tudo de forma abaulada, porque é uma lente legal também, tá? Mas essa daqui você vai fazer, por exemplo, balada com ela, galera, você põe a pessoa que está no centro, ela fica normal, as pessoas que estão do lado fica toda deformada, dá um aspecto assim bem legal. Isso daqui, cara, é muito legal. Aí, como eu estava falando para vocês, para arquitetura, tá? Arquitetura, eu vou fotografar, por exemplo, um banheiro, cara, nenhuma lente dessa consegue pegar o banheiro. Essa daqui, eu não recomendo você usar ela nos 10mm, nos 16. Parte um pouquinho aí pros 12mm aí, dá um pouquinho mais que 16, tá? Então você vai mostrar muita coisa
e você não tem muito aquela deformação pela ótica da lente, tá? Pelo fato dela ser uma ultra wide, uma grande angular, tá? Então essa daqui é a 10-18. O que mais que eu poderia falar dessa lente? Tinha mais alguma coisa que eu ia falar para vocês dessa lente, mas agora eu estou esquecendo. Inclusive essa é a lente mais simples de todas, galera. Olha aqui, ó, a baioneta dela ainda é de plástico, tá vendo? Tendo cuidado, isso daqui encaixa na lente e vai que vai na boa. Não vai tomar chuva com a lente, não recomendo tomar, embora tenha a 35mm da Tamron, ela tem um Weather Series, mas mesmo assim eu não pretendo tomar chuva com nenhum dos meus equipamentos, tá? Ficar debaixo d'água diretamente. Um pinguinho, uma gotinha nela aí, ainda vai em qualquer uma delas, mas chuva torrencial, não me arrisco, não vou ficar. O pessoal pode falar que as câmeras novas, as mirrors são a prova d'água, tem quem faça isso. Cada um é cada um. Eu não faria com meus equipamentos, tá? Me protejo, põe aí uma sombrinha, enfim. E tô debaixo de uma marquise ali, uso uma lente um pouco mais tele, pego lá o que eu tenho que pegar na chuva, mas eu ficar exposto à chuva, eu não vou ficar, tá? Então essa daqui é a 10-18, galera. O que falta pra mim aqui? Se eu quisesse, se eu gostasse, até gosto, tá? Mas não é a minha lente preferida, meu estilo preferido, tá? Vamos dizer, ter uma tele com alcance maior, aí uma 100-400, 100-500, tem a Sigma aí 150-600, que aí é para vida selvagem, natureza. Você vai fotografar lá um passarinho, não tem jeito, galera. Você chega perto com uma lente dessa, o passarinho voa, vai embora. Você vai fazer com uma lente dessa daqui, você vai ter que cropar, você vai cortar a sua imagem, tá? E aí você perde resolução. Se o passarinho estiver ali de boa, quietinho, você chegar perto, ele já chegar perto, vai sair uma foto legal. Mas não são lentes indicadas, tá? Pessoal aí que faz Fórmula 1, você vê com aquelas lentes gigantescas, galera que tá aí na beira de campos fazendo futebol. Gente, eu já fiz com essa daqui, fica legal, tá? Só o que acontece? O pessoal usa aqueles canhão para fazer futebol. Por quê? É uma lente 400, 2.8. É aquela que você consegue pegar lá o jogador na ação em 2.8. Você desfoca todo o fundo, fica aquela foto linda, maravilhosa. Essa daqui faz? Faz. Você só não vai ter aquele desfoque que tem uma lente teleobjetiva com abertura 2.8. Galera, era isso que eu tinha para falar, essas são minhas lentes. Espero que esse vídeo ajudou vocês. Eu falei um pouco sobre a aplicação de cada uma dessas lentes, tá? Espero que isso tenha ajudado. Para você que está começando a fotografia, comprou a sua lente que veio comprou sua câmera que veio com a lente do kit e está pensando, galera, usa sua lente do kit, usa, tá? Sua lente do kit normalmente ela vai aí, por exemplo, começa 18-55, você já tem aí uma grande angular indo até o ângulo de visão aqui normal, tá? Tem algumas câmeras de entrada que tem a 18-135, que você já tem até uma teleobjetiva. Não tem a melhor resolução do mundo? Não tem, pessoal, mas você está aprendendo, vai estudar fotometria, tá? Pratique, tire muitas fotos, aí depois começa a olhar para suas fotos, olha, nossa, as fotos que eu mais gosto são essas. E vê em que distância focais vocês tiraram aquela foto, tá? Ah, eu tiro mais fotos aí em 80mm, 100mm, pensa aí nas tele, tá? No começo aí, numa das tele. Ah, eu tiro mais fotografia grande angular, gosto de fotografar paisagem, tá? Então, pensa aí na 24mm, isso daqui para fazer paisagem, galera. Nossa, você pega ela em 10mm, campo aberto, você tem 107 graus de abertura, tá? Você pega as olhos de peixe, você tem 180 graus. Você consegue tirar uma foto aqui com algo aqui, ó. Aqui, ó, do seu lado, entendeu? Do lado aqui, eu não consigo representar isso pra vocês, tá? Então você consegue pegar com a olho de peixe. Essa daqui quase pega, tá? Então é 100 graus, ela tem um campo de visão gigantesco aberto. Então é isso, galera. Olhem suas fotos.
Veja qual é o estilo de fotografia que você mais gosta, tá? Qual é o nicho de fotografia que você mais gosta, tá? É natureza, vai para as teleobjetivas, é esporte, essas lentes aqui já ajudam, tá? Quando você vai para essas teles com abertura grande, gente, se prepara, prepara o bolso que aí a pancada é forte, tá? São lentes aí de 30 mil, 40 mil, por aí vai, o céu é o limite, tá bom? Aí tem fotografias aí de evento, lente coringa, essa daqui ó, 24-105, tem a 24-170 que a nitidez inclusive é melhor que essa lente aqui. Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar, essas são minhas lentes, eu falei um pouco sobre a aplicação de cada uma delas. Se esse vídeo serviu para vocês, peço para que vocês curtam, tá? Curta, o canal é novo, me ajude aí a disseminar essas informações aí para que elas cheguem para mais pessoas, tá? Curtam, segue o canal lá, se inscreve no canal, se inscreve, tô ainda com a cabeça do Instagram. Se inscreve no canal para ver mais vídeos como esses, tá? De vez em quando eu saio para fazer umas caminhadas, tem uma que eu fiz aí às 5 horas da manhã, um exercício, então dá uma olhadinha nos vídeos que eu fiz aí. Tô começando, tô me soltando, tá? Também não é algo que eu faço aí com tanta naturalidade, não é algo fácil, tá? Para quem já faz isso há muito tempo, pô, é show. Para quem está começando é um pouquinho mais complicado. Mas é isso que eu tinha para falar para vocês, galera. Se inscreve para ver mais vídeos como esse e a gente se vê no próximo vídeo. Fechou? Qualquer coisa, comenta aí, tá? Sobre o que vocês gostariam que eu falasse. E a gente vai se falando, a gente se conhece um pouco mais. Beleza? Abraço, fui!